Olá, boa tarde. A assistência espiritual e religiosa e a relação que deve ter com a prestação de cuidados de saúde é um tema que o programa Eclésia analisa em cada quarta-feira. Hoje é nosso convidado o Padre Fernando Sampaio, coordenador nacional dos capelães hospitalares, com quem conversaremos depois de mostrarmos notícias que destacamos. Decorreu em Braga, em São Bento da Porta Aberta, o 9º Congresso da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã. Apostar num jornalismo de proximidade foi o desafio deixado às publicações regionais e locais. Mediadores da alegria e do encontro. O tema esteve em debate no Congresso da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã, que analisou formas de concretizar os desafios do Papa Francisco, escritos na exortação apostólica à alegria do Evangelho, nos jornais regionais e locais e nas publicações missionárias que a Associação de Imprensa Cristã representa. Uma ocasião para desafiar perspectivas pouco otimistas para estes órgãos de comunicação, a partir do debate e, sobretudo, de experiências que ditam e confirmam o papel dos jornalistas e dos jornais de inspiração cristã na atualidade. O aqueduto vai beber numa fonte e dá de beber a quem está a seguir. Penso também ser essa a grande missão de um padre jornalista. Que grande missão é a nossa. Que enorme responsabilidade nós, jornalistas cristãos, sermos Moisés quando há apenas deserto, ou Isaías quando o povo está vencido e humilhado. E há quem lhes aponta uma luz, lhes dá alegria e oferece esperança. O âmbito regional ou local não esconde a comunicação global em que cada título se insere. Neste congresso, a inspiração europeia chegou por São Bento e também pelo questionar sobre o papel dos média na Europa. Eles conseguem mostrar o que vai sendo construído ou limitam-se a manter a lógica desconstrutivista que divide tudo e não procura a síntese? Ou, por outra palavra, eles conseguem fazer dos santos notícia ou só conseguem fazer dos malandros notícia? Se tivermos agora, muito brevemente, dois grandes desafios, um fundamental e o outro decorrente, eu julgo que o fundamental desafio da Europa de hoje é, de facto, a secularização. Questões a responder em cada meio e tendo por horizonte ideais nem sempre possíveis no contexto empresarial dos meios de comunicação social. Mas fica o desejo. Que bom seria se hoje os média se preocupassem ou tivessem meios para se preocupar com o importante em detrimento do interessante, ou pior, do engraçado ou do trágico. Claro que este jornalismo que se centra no essencial necessitaria de outras fontes. Precisaria, para começar, de desfazer esta espécie de confraria que tomou de assalto as secções centrais da imprensa ou o topo de alinhamentos das rádios e das televisões. Precisaria de dar mais visibilidade a interlocutores que sabem do que falam e não àqueles que apenas sabem falar não importa do quê. Inseridos num vasto mundo mediático, os meios de comunicação social de inspiração cristã assumem uma identidade específica que traz consequências para a atividade editorial que desenvolvem. Uma identidade que se afirma na expressão ser voz dos sem voz. Isto remete-nos para uma maior potência obrigatória pelo jornalismo social, que dê visibilidade à exclusão, às dificuldades, à pobreza e a quantos, por exemplo, mediante o voluntariado, lhes dão aceso combate. Não podemos, de facto, continuar fechados na agenda política, desportiva ou mesmo devocional. Não podemos assistir impávidos e acríticos a longas filas para um casting televisivo enquanto estão desertas as cadeiras onde podem sentar-se os dadores de sangue. Parece um paradoxo que se exija desta realidade da comunicação social de inspiração cristã, tão pobre de meios e tão secundarizada perante os grandes e portentosos meios de comunicação, que sirva a estes de referência, de modo a ajudá-los em atitude de diálogo a uma visão renovada do ser humano, da sociedade, da cultura e da história. A concretização destes e outros desafios não pode esquecer a sustentabilidade económica e financeira de cada título, onde o apoio público é determinante. No novo regime de incentivos à comunicação social, apresentado no Congresso pelo Secretário de Estado do setor, ficou a promessa de não discriminação.
decidimos que publicações informativas, ainda que de inspiração, de matriz cristã, possam ser consideradas no âmbito do novo programa de incentivos, do novo regime de incentivos. Portanto, podem esperar abertura, podem esperar uma situação de não discriminação e podem esperar também uma atitude, uma posição de valorização das publicações da imprensa de inspiração cristã ou outra. Incentivos que são essenciais para o futuro da imprensa regional, nomeadamente a de inspiração cristã. Um setor da comunicação social remetido por vezes para horizontes sombrios, mas que continua a merecer a credibilidade e a aposta de muitos setores, nomeadamente na Igreja Católica. A psicose de que a imprensa escrita tem os dias contados não é mais do que o pensamento de quem nada fez por este meio poderoso, que grava os seus conteúdos por tempo indeterminado através da sua durabilidade, e de que se servem historiadores e investigadores para a memória histórica dos povos. Qual é o papel fundamental deste setor da comunicação social, nomeadamente para a pastoral da Igreja? Eu creio que é muito importante pela proximidade que normalmente estes órgãos têm. Os jornais, e não apenas os jornais, mas sobretudo a parte dos jornais, chegam, não sabemos onde, mas particularmente à gente mais simples e à gente mais humilde. Perspectivas para a imprensa de inspiração cristã que saem do 9º Congresso realizado em São Bento da Porta Aberta, quando se assinalam 50 anos da proclamação de São Bento como padroeiro da Europa. Paulo VI assim o definiu no Monte Cassino, em Itália, onde emergiu como uma luz para a Europa. Nas montanhas do Gerês foi também luz que se procurou numa ocasião em que os jornais de inspiração cristã querem nova luminosidade, novo fôlego editorial e financeiro para que permaneçam como a marca de referência do jornalismo de proximidade na história da comunicação social em Portugal. A qualidade das sociedades está na qualidade das famílias que a compõem. Uma reflexão da conferência Olhares sobre a Família que decorreu na Universidade Católica Portuguesa. Na comemoração dos 20 anos do Ano Internacional da Família e quando, em Roma, a Igreja se reuniu em Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos, com a família no horizonte, foi também ela a motivar o debate promovido pelo Instituto das Ciências da Família da Universidade Católica Portuguesa. 2 dias para uma abordagem que quis olhar para dentro da família. Aquilo que tem a ver com as emoções, com a intimidade, com as relações entre pais e filhos, relações com os mais velhos, etc. Porque, no fundo, é na família que se vivem as maiores alegrias e também os maiores conflitos e as maiores angústias. E, portanto, olhar para dentro da família é um objetivo desta conferência. Por outro lado, também parece-nos fundamental reforçar o papel que a família tem na sociedade e, em particular, na sociedade portuguesa, onde realmente a família é um pilar de segurança e de promoção do desenvolvimento dos seus membros, quer sejam as crianças, quer sejam os mais velhos. A Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa acolhe um Instituto de Ciências da Família, uma estrutura de estudo dos fenómenos sociais que afetam a família. Refletir sobre a família hoje em dia é fazer um serviço à sociedade e à Igreja, e ao fazê-lo orgulha-nos constatar o quanto a Faculdade de Ciências Humanas, neste caso, ajuda a cumprir uma matriz identitária que é a da Universidade em geral, de serviço ao outro e de reflexão inspirada pela Igreja naquilo que é uma das instituições mais acarinhadas pela Igreja e com toda a razão, que é a família. O professor Manuel Braga da Cruz apresentou a família como construtora do indivíduo contemporâneo. Na verdade, muitas das situações de exclusão social são agravadas pela quebra dos laços familiares. Quando nós vemos na rua alguém, não nos perguntamos, esta pessoa não esteve sempre nesta situação, teve uma vida antes como nós tivemos, e neste caso não encontramos laços familiares. Estes laços estão destruídos e é o mais difícil quando trabalhamos o projeto de um sem-abrigo,
é refazer estes laços familiares. A pessoa já está na rua porque esta parte de integração falhou, porque claro que a questão económica, o emprego, tudo isso é decisivo, mas com o apoio da família uma situação destas não ocorre. E esta situação de permanência na rua depois reforça a erosão dos laços familiares. As famílias parecem estar hoje despertas para a importância da qualidade dos relacionamentos, mas são também muitas as ameaças que podem deteriorar a qualidade da relação. Quantas vezes as pessoas não estão em casa reunidas em família e cada uma está no seu mundinho, está no computador, um está no computador, até podem estar todos juntos, mas cada um está a fazer as suas próprias coisas e não há propriamente diálogo. Mas também conheço muitas outras famílias que, tendo essa vontade e percebendo o valor que está aí, também conseguem continuar a estabelecer estes laços de fortalecimento, a dar tempo, que não é só um tempo de quantidade, é também um tempo de qualidade, não é? Que é extremamente importante. Para quem estuda esta realidade humana e social, nada há que consiga substituir a família na construção de um tecido social saudável. Não, a família é o melhor que há para, de facto, uma pessoa crescer, se desenvolver. É o lugar, de facto, onde nós somos amados e onde aprendemos a ser amados. E a amar também, não é? E, portanto, acaba por ser um lugar, é o lugar insubstituível e consoante, de facto, as famílias que temos, também as sociedades que temos, não é? Há aqui uma relação muito grande, já há diversos estudos que o demonstram e, portanto, claramente é uma instituição em que vale a pena proteger e vale a pena continuar a promover. Durante 2 dias, passaram pela Universidade Católica Portuguesa diversos especialistas na área da sociologia, psicologia e mesmo das ciências económicas para refletirem em torno desta realidade humana tão importante como é a família. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Tempo agora para falar sobre a assistência espiritual e religiosa em meio hospitalar. É nosso convidado o Padre Fernando Sampaio, coordenador nacional dos Capelães Hospitalares. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Um tema que damos continuidade hoje, abordando a relação que pode existir entre doença e vontade ou castigo de Deus. Alguma relação que é possível estabelecer ou que devemos evitar também na abordagem deste tema? Essa é uma atribuição, uma relação recorrente que as pessoas na qual as pessoas facilmente caem. Às vezes ouve-se dizer às pessoas, quer estejam doentes, quer não, o que é que a pessoa fez para ser castigada desse modo? Que mal fiz eu a Deus. Ou que mal é que eu fiz a Deus, é muitas vezes a expressão que as pessoas usam. Na realidade não existe relação entre uma coisa e outra, porque se existe uma relação entre pecado e doença, havia muita gente que estava por aí aflita, não é? Se a doença surgisse na sequência das injustiças sociais ou das injustiças afetivas ou de outras situações que são desumanas, no fundo havia muita gente que estaria por aí aflito, não é? Aquilo que nos traduz é um fundo da humanidade, em que o homem busca quase sempre as causas para compreender o porquê das coisas. E o seu sofrimento é algo que é uma experiência que desarmoniza a vida e que perturba a vida e que muitas vezes impede a realização plena da pessoa humana, porque desarticula a própria relação humana, desarticula o próprio projeto da pessoa em si mesma, sobretudo quando o sofrimento é absurdo. Aquilo que acontece é que a pessoa se interroga. E exatamente a experiência de sofrimento acaba por ser essa interrogação. Há alguma ocasião em que o sofrimento não seja absurdo? Há situações, efetivamente, em que o sofrimento não é absurdo. Aliás, o sofrimento é ambíguo. Tem uma dimensão importante porque leva muitas vezes a pessoa a interrogar sobre si mesmo, sobre o sentido da sua própria vida e muitas vezes a potenciar a sua própria realização. Mas há formas diversas de sofrimento. Imaginemos, por exemplo, uma mulher que dá à luz. Ela sofre, mas sabe para que é o sofrimento. Ou seja, o sofrimento tem um sentido. Ou seja, o sofrimento é visto com um sentido, que é o dar à luz, é o ter o bebê. Por exemplo, alguém que está a fazer um exame ou que necessita de fazer um exame, a dor de barriga que toma para preparar o próprio exame, sabe para que é isso? Que efeito é que tem? O sentido é o próprio exame. Imaginemos alguém que luta pela liberdade política num país onde existe a opressão.
O sofrimento tem uma finalidade que é exatamente alcançar a liberdade política. Porém, o problema é quando a gente não vê para que é que serve o sofrimento. E quando vê não para que é que serve o sofrimento, por exemplo, imaginemos um doente oncológico, alguém que tem uma doença que não cura e, sobretudo, que perturba imenso a própria vida, a pessoa se interroga, porquê é isto? Porquê? Porque desarticula, desumaniza. E porque desumaniza, acaba sendo absurdo e a pessoa se interroga. Ou seja, a pessoa precisa de reencontrar o sentido novo que integra o próprio sofrimento, e o caminho vai por aí. Isso não tem nada a ver com Deus, nem com o pecado. Tem a ver com a nossa fragilidade humana, com a nossa dimensão humana frágil, o nosso corpo frágil, que adoece. E que pode ajudar a integrar o sofrimento, a retirar essa dimensão absurda que parece ter, e encontrando algum sentido para aquilo que se vive. Aquilo que geralmente o sofrimento absurdo produz na pessoa é um sentimento de que a vida não tem sentido. E é exatamente na busca do sentido, ou seja, na integração do próprio sofrimento na vida, ou seja, na tentativa de dar sentido à própria vida sofrida, integrando o próprio sofrimento, aí é que se dará o sentido. O sentido não está no sofrimento absurdo, o sentido está na vida que nós vivemos, no modo como vivemos, nas relações que estabelecemos uns com os outros, no refazer o nosso projeto, integrando as dimensões frágeis de nós próprios. Mesmo que ele tenha um limite, muito próximo. Mesmo que tenha um limite próximo, eu posso escrever o meu último capítulo da vida em liberdade. Eu posso reatar relações que estavam desfeitas há muito tempo. Eu recordo-me de uma vez um doente que disse assim, um doente que tinha uma doença muito grave, e que diz, bendita a doença que eu teve. Eu digo assim, bendita a doença, então porquê? Toda a gente quer fugir da doença. Não é que ele buscasse a doença, ele não buscou. A doença trouxe-lhe interrogações sobre a condução da sua própria vida e disse, bendita a doença que eu tive, porque eu redescobri a minha família e eu redescobri o valor da vida noutras potencialidades que até agora não tinha visto. Às vezes a doença pode trazer estas interrogações, e este é o lado positivo. Pode trazer, a doença ou o sofrimento, pode trazer outras interrogações em que a pessoa relança a vida com um sentido novo, com perspectivas novas, coisa que às vezes antes não tinha. O padre Fernando Sampaio é capelão no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e acredito que histórias como esta que acabou de referir se sucedam no seu cotidiano. É aí que experimenta também e comprova que a assistência espiritual e religiosa ajuda nessa redescoberta do sentido da vida, mesmo em situações de sofrimento? A descoberta do sentido da vida é uma dimensão espiritual e religiosa da pessoa. A palavra salvação, quando nós falamos, não é outra coisa senão viver a vida com sentido. Viver a vida com plenitude. E viver a vida com plenitude, fazendo-a desabrochar em todas as suas dimensões, é a dimensão espiritual da pessoa. E se quando eu estou doente, e a doença, portanto, a doença quebra a relação, nisso é um mal e desumaniza, então quer dizer que eu, para a viver e para viver a minha vida com sentido, eu preciso, para viver a minha vida com plenitude, eu preciso de lhe encontrar um para que é que serve. E esse para que é que serve, esse sentido que eu busco, esse sentido que eu construo, que me leva à relação com os outros, que me leva à relação com Deus, que me faça ir para fora de mim próprio, no fundo, é essa plenitude que é de dimensão espiritual e que é de dimensão religiosa. Que estruturas, que ferramentas existem para que, por exemplo, no meio hospitalar, essa dimensão espiritual e religiosa possa integrar os cuidados de saúde? Essa dimensão religiosa faz parte dos cuidados de saúde. Não se pode ter cuidado de saúde para uma pessoa se não se olha a dimensão religiosa. Está-se a cortar uma dimensão da pessoa. E não falamos em ir, por exemplo, à capela no hospital, não é isso que está em causa? Não é o que está em causa, ir à capela. Também. Mas está em causa, por exemplo, um enfermeiro quando faz cuidados pode atender à pessoa que se lamenta de estar só. Pode atender à pessoa que se lamenta, por exemplo, de que a sua vida não tem sentido, de que a deixe morrer, por exemplo. Às vezes as pessoas expressam, deixe morrer. O que é que isso significa? Significa, olha, eu estou dolorida, a minha vida parece ter perdido o sentido. E como é que nós fazemos? Quando nós somos capazes de escutar a pessoa para que ela deite fora aquilo que a magoa,
nós damos-nos conta das necessidades espirituais dela, e esse acompanhamento que nós fazemos das pessoas, em que ela pode conversar a sua própria vida, pode deitar fora aquilo que a magoa e pode falar inclusivamente daquilo que ela necessita, sobretudo das necessidades espirituais existenciais, nós damos-nos conta de que é fonte de bem-estar quando nós, de facto, prestamos estes cuidados, quando nós acompanhamos a pessoa. Porque acompanhar a pessoa espiritualmente não significa apenas celebrar os sacramentos. Significa estar com ela, ser companheiro. Fazer essa viagem com ela a nível interior, em que ela faz desabrochar todas as suas potencialidades interiores, de relação, e sobretudo de relação com o outro. Para que assim aconteça, é necessário declarar, pedir essa assistência? A assistência espiritual e religiosa nos hospitais deve ser pedida. Aliás, o cristão, como diz Santiago, portanto, nas suas cartas, deve querer viver a fé. Porque a fé é fonte de vida e de saúde. Ao ser fonte de vida e de saúde, o cristão deve pedir a fé. O próprio Santiago diz: estás doente, chama os presbíteros da igreja para que rezem por ti, para que te unjam, para que te usam, para que te abençoem, para que tu tenhas um encontro com o Senhor. E é esse desafio. Hoje a lei também, por outro lado, também exige que quem deseja assistência espiritual religiosa solicite a assistência espiritual religiosa. É uma expressão dos nossos próprios direitos. Não é apenas um dever do cristão, é também um direito de viver a sua própria fé, e de a viver. O facto de uma pessoa estar doente não significa que não possa viver e celebrar a sua própria fé. O tal conceito da cidadania crente, não é? O conceito de cidadania crente. E se nós temos vida espiritual, não nos faz mal nenhum vivê-la no hospital. Nós continuaremos aqui no programa Eclésia a analisar esta temática sempre à quarta-feira. Muito obrigado, Padre Fernando Sampaio, por ter estado connosco. Voltamos a este tema de hoje a 8 dias, mais logo, pelas 22h45. Outros temas passam no programa Eclésia, mas na Antena 1. Votos de boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.